de novo para enviar para os colegas de vocês também. Então, o que acontece? Meu nome é Ítalo, vou ministrar os seguintes conteúdos para vocês, né? Que é arquitetura e manutenção de computadores, conceitos básicos de Arduino, gestão de tempo. Nós vamos falar hoje um pouco sobre, bem basicamente, sobre a disciplina. Estou mandando aí para vocês esses links aí, ao qual vocês vão conseguir já baixar temporariamente esses pets, né? Para vocês não ficarem sem conteúdo. O conteúdo não vai alterar. O que poderia alterar é alguma coisa na capa, alguma coisa nos dizeres aí, que se alterar eu faço a substituição para vocês, tá? Ou se, no caso, tiver alguma atividade para eu colocar dentro do pet, aí eu coloco também, tá? Eu vou mandar também para vocês aí hoje as atividades, mas as atividades eu fiz ela no Form, né? Então, lá no Form, vocês vão realizar ela pela própria web, né? E vai conseguir ali ter acesso usando qualquer tipo de dispositivo. E sem precisar de fazer, no caso do caderno, né? Então vai ficar muito mais prático aí a nossa vida. Nesse primeiro momento, eu gostaria de salientar para vocês aí que eu estou sem acesso à conexão escola, tá? Então, neste caso aí, por isso que eu estou enviando para vocês aí os links, tá? Que nesse caso aí são os links das pets, tá? Então, eu estou enviando aí o link dos pets aí para vocês, ao qual tem a possibilidade aí de vocês baixarem. Eu coloquei dentro do compartilhamento de arquivo, aí vocês conseguem baixar esses arquivos aí e já começar o estudo, tá? Nós vamos falar hoje basicamente de um apanhado geral, o que é cada uma dessas disciplinas e o que vocês vão estudar em cada uma dessas disciplinas, tá? Muito interessante aí essas disciplinas que vocês vão começar a estudar nesse período de tempo, ou neste ano, né? Essas disciplinas são disciplinas aí ao qual vai dar um norte, vai dar um conceito muito bacana para vocês aí na vida da própria informática, até para dar uma manutenção no computador, que vai ser a das primeiras disciplinas que nós vamos falar aqui, tá? Primeiro conteúdo. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O nosso conteúdo, o que eu combinei com a Ana? O nosso conteúdo, eu vou gravar esse conteúdo e vou disponibilizar para vocês para ficar mais fácil. A princípio, como eu estou sem acesso lá ao Conexão Escola, eu vou disponibilizar lá no YouTube. Aí vou mandar também o link para vocês, tá? Posteriormente, eu vou pegar todo esse conteúdo ao qual foi gravado também, vou migrar ele também para dentro do Conexão Escola, tá? Que é a ferramenta que vocês já utilizam aí, tá? Então, vai se tornar, nesse primeiro momento, vai se tornar muito intuitivo para a gente, viu? Além de falar que vai se tornar intuitivo, nesse caso aí nós vamos ter aí uma interação muito mais bacana, né? Que no visual, acredito eu, apresentando para vocês aí, que vai ficar muito mais agradável, nesse caso aí, vocês conseguindo tanto visualizar, quanto aí ter uma percepção maior sobre o próprio conteúdo, tá? Eu montei a capinha tá igual, acredito eu que tá igual aquelas que vocês já recebem, mas lá tá com a nomenclatura de informática MTI, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode fazer, tá? Então, o que nós vamos basicamente estudar aí nessa primeira parte aí da disciplina Arquitetura e Manutenção de Computadores? Nós vamos estudar, nesse primeiro momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre a evolução, o surgimento dos computadores, tá? Nós precisamos entender um pouquinho como surgiu, qual foi o primeiro computador ou a primeira calculadora que foi usada, e assim surgiu a evolução, tá? Não teria possibilidade de iniciar, por exemplo, uma disciplina de manutenção de computadores
sem a gente saber da história de como surgiu aí os computadores. É muito interessante saber da onde que surgiu, porque muitas das vezes isso, além de cair tanto numa prova, vamos colocar uma prova que você for fazer de um concurso futuramente, uma prova até de informática, o conhecimento ele é muito maior, porque ali você, na realidade, você vai saber toda a evolução, da onde que surgiu, o que que veio, cada um dos componentes ali necessários para aqueles computadores funcionar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí mais na frente. Também, nesse caso, nós vamos ter os pets complementares, nós vamos ter a parte complementar, né? Ao qual eu vou também gravar desmontando uma máquina, um computador e montando ele, explicando cada uma das peças e como se conecta, tá? Então ali a primeira parte vai ser de desmontagem, né? Pegar um computador pronto, vou gravar a parte dele desmontando esse computador todo, mostrando qual peça que é cada uma, né? O que cada uma faz. Então vou mostrar isso para vocês, tá? Então vocês vão entender ali um pouco mais sobre a manutenção e, no caso, lá, a arquitetura dos computadores. É fundamental saber um pouco da manutenção e arquitetura para quê? Até para manutenção dentro das nossas casas, né? Então, às vezes, o computador ali, ele deu uma telinha ali ao qual você precisou somente de trocar uma bateria, ou uma pessoa necessitou de trocar somente uma bateria ali. Então, há a possibilidade ali de executar esse tipo de tarefa ali, sem ter que pagar para executar essa tarefa. Ou seja, como nós somos da área da própria informática, nós vamos receber para executar uma tarefa que muitas das vezes para nós vai se tornar muito simples, tá? Mas para algumas pessoas que em relação à própria manutenção, ela não conseguiria ali realizar esse tipo de manutenção. Primeiro que às vezes ela não tem a ferramenta adequada, mas ferramenta adequada, acredito que todos tenham, tá? Basicamente, para dar manutenção no computador precisa somente de uma chave Phillips, tá? Uma chave Phillips que tem em casa tal. Normalmente a maioria das casas tem pelo menos uma chavezinha Phillips ali. Mas vocês não vão desmontar o computador de vocês, tá? Na realidade eu vou desmontando aqui mostrando para vocês passo a passo como é o funcionamento como que é o funcionamento, tá? Em relação a isso, nós vamos, que eu já tinha falado, nós vamos saber um pouco mais da história, né, de como surgiu, para onde, até na onde que nós vamos chegar, né? A evolução a cada dia se torna aí necessária, tá? A evolução ela se torna necessária porque sem a evolução não haveríamos aí novas tecnologias, né? Algo que está surgindo novo. Então há uma necessidade ali de manter aquilo que já tem funcionando até que no caso ali haja uma substituição para outro tipo de dispositivo ou de um outro computador, ou de algo que viria novo, tá? Então, isso é a evolução também, para a gente entender, a grosso modo. Eu enviei aí no chat para vocês esse link aí, ao qual eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Esse PET foi dividido em 4 semanas. A primeira semana aí, que é essa que nós estamos nela, vocês vão fazer um estudo basicamente lá na parte aqui da arquitetura e manutenção de computadores, sobre o surgimento do ábaco, né? Como surgiu o ábaco, para que esse ábaco, o que ele faz. Eu vou esperar vocês dar uma lidinha nessa parte aí, que eu vou gravar o vídeo para solucionar algumas dúvidas que surgirem aí, tá? Então, para a próxima semana, vocês vão ter aí um videozinho já falando, dando explicação sobre o ábaco, tá? Isso aí pode aguardar que eu vou já fazer essa parte aí para vocês, tá? Envio, envio sim, Carla. Carla, esse link é o link para baixar as pets, tá? Como eu não estou por nada, com acesso à Conexão Escola, eu tive que compartilhar dessa forma para vocês não ficarem atrasados
e, no caso, não ficar sem o próprio material, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma interação até liberar para mim o acesso ao Conexão Escola, para ficar mais fácil para a gente ter essa interação, tá? Então, aqui, na primeira semana que eu tinha falado, vocês vão ver. E essas disciplinas aqui são do segundo ano mesmo, tá, Sabrina? Todas essas disciplinas são do segundo ano. Arquitetura e manutenção de computadores, conceito básico de Arduino e gestão de tempo, tá? Isso aí já é as disciplinas que vocês têm que ter aí na carga horária de vocês para o segundo ano, tá? Então, ali nós já estamos iniciando esse processo aí com vocês. Vocês já estavam com as disciplinas lá do regular, né? E agora está iniciando aí com as disciplinas do ensino técnico, né? Então, muitas das coisas que aí é bem interessante o que nós vamos falar aqui, até uma das coisas que nós vamos ver aqui, vocês provavelmente devem ter que perguntar lá ao professor de matemática lá também, para dar uma orientação para vocês também, tá? Então, muitas das coisas que surgir dentro da própria, vamos dizer assim, da própria informática, é por isso que eu acho legal do EMTI, né? Por quê? Da interação que tem a possibilidade lá de vocês também ver isso vamos colocar, aplicado das disciplinas, tá? No caso lá da matemática. Então, há uma necessidade, uma possibilidade lá de vocês verem algum tipo de conteúdo dentro da própria matemática lá também, tá? Tudo bem, Cauã, eu vou mandar aí o link novamente, depois você baixa essas pets aí, por favor, tá? Pode, pode mandar sim, pode mandar, Rafael. Se tiver, aí fala com o pessoal, se tiver alguma alteração, eu troco o link. Mas posteriormente isso aí vai ser colocado lá dentro do Conexão Escola, tá? É só para a gente agilizar o nosso processo e vocês não ficarem sem nenhum tipo de material até liberar o Conexão Escola, tá? Então, pessoal, aqui na próxima semana eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse tipo de material. É um material interessante que vocês vão ver. Acredito eu que algum de vocês que já estudou comigo, vocês viram alguma coisa de ábaco. Nós falamos na primeira aula nossa no laboratório lá em informática básica. Nós falamos lá sentado lá no laboratório. Tá. É, sem problema, Gabriel. Então, o que, que nós falamos lá? Nós falamos um pouquinho sobre o ábaco, como da onde que surgiu a necessidade, por que surgiu o ábaco. O ábaco, na realidade, se vocês forem fazer uma analogia bem básica aqui, só para a gente mudar de conteúdo, que eu gostaria de falar pelo menos de uma semana de cada um deles. Como que surgiu o ábaco? O ábaco é o quê? O ábaco nada mais é, se eu perguntasse para vocês assim, pessoal, quanto que é 16 vezes 16? Na realidade, nós aqui, né, teríamos que pegar, vamos dizer, a nossa caneta, um papelzinho e ir lá fazer a multiplicação. Ou então, nós fizermos ali, se a gente fosse fazer na cabeça, nós iríamos demorar um pouquinho, né? O ábaco ali, como veio lá no caso dos chineses, né, que veio lá bem de trás, o que que aconteceu? O que que acontece? É, eles criaram essa ferramenta aí para eles executar uma conta muito rápido, ou seja, uma conta praticamente como se fosse instantânea. Eu já vi em alguns vídeos tal que eu nunca usei o Abaco, tá? Mas eu sei basicamente da sua funcionalidade. Sim, eu vou tirar uma lista de presença daqui a pouquinho. Deixa eu até ver aqui se eu consigo. A minha ferramenta do Google Classroom, ela não está funcionando para eu tirar. Eu vou fazer o seguinte, eu gostaria que vocês fizessem... normalmente, deixa eu ver aqui se eu acho uma lista rapidinho. Criar lista de presença. Um segundo.
online. Plataforma. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever o nome completo no chat e eu vou copiando ali e depois, posteriormente, para a próxima aula, eu faço uma lista de presença, tá? Então, coloque o nome completo para mim no chat, por favor, tá? Então, aqui, voltando aqui ao assunto, então, foi desenvolvido lá para os chineses e os chineses, no caso lá, conseguiram executar esse tipo de cálculo muito rapidamente, tá? Então, eles conseguem fazer isso aí, basicamente, como se nós gastássemos nosso tempo lá para realizar na própria calculadora, tá? Então, nesse caso, eles conseguem ali realizar, né? Realizar esse cálculo ali com uma grande agilidade, tá? Então, esse aí eu gostaria que vocês lessem, tá? E na próxima aula eu vou gravar o videozinho, vou mandar o link também para vocês. Eu vou solicitar que o link seja enviado para vocês e ali vocês vão ter acesso à explicação de todo o conteúdo também, tá? Então, dando sequência, nós basicamente vamos estudar também conceitos básicos de Arduino, né? Que é os conceitos básicos ali do Arduino. Arduino nada mais do que vamos colocar assim, um equipamentozinho, que é isso aqui, ó, como se fosse um equipamento, mas na realidade é uma parte elétrica, eletrônica, né? Que é ali, como se fosse, um hardware, que é o qual você programa ele para executar um tipo de ação, tá? Vamos colocar que eu quero abrir um portão quando chegar, por exemplo, às 3 horas da tarde. Então, todo dia às 3 horas da tarde, ele manda ali um pulso eletromagnético, né? Dentro da própria configuração dele, ao qual ele starta lá, por exemplo, o portão ali da casa de alguma pessoa para ele realizar a abertura ali, tá? Existem outras possibilidades. Tudo bem, Ludmila. O pessoal vai mandar lá no grupo um link para vocês que são desses pets, dos pets, né? E posteriormente eu vou solicitar para mandar outros links para vocês. Vão ser das aulas gravadas que eu vou deixar gravada para vocês, tá? Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos colocar a seguinte circunstância. Arduino é interessante? É muito interessante. Vocês vão ver aí que ao surgimento da evolução, alguma coisa que seria, no caso, repetitivo, alguma coisa que você fosse ter que fazer todos os dias, ou por tempos determinados, então existe algumas circunstâncias ao qual vocês poderiam aí colocar que ele fizesse para vocês. Existem várias circunstâncias. Eu vou colocar uma aqui. Por exemplo, vou citar um exemplo. Molhar o jardim às 5 horas da manhã e ele vai acionar uma bomba, né, que vai ligar ali, vai molhar o jardim ali às 5 horas da manhã, depois às 9 horas da noite ele molha de novo. Então ele iria lá com aquele negócio de circular, que chama de circulador de água, né? Então ali ele acionaria a bomba ligaria, ficaria um período de tempo tal ligado e assim ele tudo bem, Sabrina. Então, o que que acontece? Ele molharia o jardim e ali estaria tranquilo. Só que não é só molhar o jardim que teria a possibilidade, tá? Então, eu vou explicar para vocês outro tipo de possibilidade falando no próprio jardim. No próprio jardim, ele poderia molhar e verificar, por exemplo, em uma certa, com um sensor, certa profundidade ali estaria molhado. Ou melhor até dizendo, ele poderia ali verificar se a umidade daquela terra com um sensor, né, se estaria precisando ali de que ele molhasse ali aquele ambiente, aquele jardim naquele certo horário. Por que deveria olhar? Se fosse num dia chuvoso, ele não precisaria molhar, porque senão você estaria gastando energia e gastando água à toa, né? Então ele teria esse processo ali que ele poderia fazer, ao qual é para molhar.
Também ele poderia ali verificar o horário, né? Tá seco, mas eu não posso molhar entre o horário de meio-dia às 3 da tarde, porque o sol está muito denso e tal. Então haveria essa possibilidade ali de ser executado em um determinado horário. Como temos outras situações, tá? E basicamente ele vai ver alguns tipos de situações. Ele vai, na realidade, analisar algumas situações, tá? Mas essas situações, ela só é analisada a partir do momento que você programa esse tipo de situação, tá? Então, falando em Arduino, o Arduino ele é interessante porque a partir do momento que você para executar um tipo de tarefa, um tipo de procedimento, neste caso ali, ele vai fazer uma análise ali dentro do que você passou como parâmetro para ele analisar. Por exemplo, eu vou verificar se a porta está aberta ou a porta está fechada. Então, existe lá no caso um sensor, que é o qual ele pressionaria ali e, no caso, se a porta estivesse aberta, ele estaria solto, no caso, a porta estivesse fechada, ele estaria pressionado. Então, ali, mediante a isso, ele poderia, se a porta está fechada, apaga a luz, se a porta está aberta, acende a luz. Então, nesse caso, é um tipo de procedimento que poderia ser, no caso aí, realizado. Como também existe alguns, já foram feitos alguns testes, eu já vi alguns, né, fazendo, né, um carrinho bem parecido, não sei se vocês já viram, o Tesla, o Tesla na realidade ele é artificial, tá? Nesse caso aqui, fazia-se um procedimento ao qual montasse ele num carrinho ali e ele tentasse ali fazer um circuito dentro ali num perímetro, tá? Então, em tal distância ele vira para a esquerda, tal distância ele vira para a direita, um ângulo de tal. Então, nesse caso ali, ele faria alguns tipos de procedimento ali, vamos dizer ali internamente, próprio dispositivo, tá? Então, ali haveria algumas situações. Na nossa situação do dia a dia, existiria várias situações que nós poderíamos fazer. Mas isso vai ser feito ao longo de algum tempo, porque o que, é que vai acontecer? Quando houver a necessidade de automatizar algumas coisas, será automatizado para ele tomar algumas devidas providências. Poderíamos falar também das indústrias. As indústrias também usam, no caso o Arduino, para executar alguns tipos de tarefas, lá que seria, no caso, rotineiras, né? Só de uma verificação, assim que acontecer alguma coisa, ele vai lá e executa. Por exemplo, uma coisa que eu acho que era bem interessante seria no caso da água, armazenamento da água. Hoje em dia nós temos uma boia lá, tal, mas ali você poderia, no caso lá, armazenar essa água. Se tivesse a água, por exemplo, da rua, acabou, ele manda com menos pressão para dentro de um ambiente, e assim sucessivamente, ao qual teria várias possibilidades ali que ajudaria nós, seres humanos, no nosso dia a dia. Tudo isso é programado. Se você for analisar, até o nosso dia a dia é programado. Nós vamos acordar, nós imaginamos, né? Nós vamos acordar, após que nós vamos acordar, nós vamos fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e nós vamos planejar o nosso dia a dia. Basicamente, esses equipamentos ali tudo que ele vai fazer é planejado dentro dele, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo aí esse tipo de equipamento. Vou deixar lá já, tem lá na PET para vocês, que é, no caso, os conceitos básicos, né, que é a computação física, o que vai acontecer com a computação física, tal, que eu vou deixar lá para vocês lerem primeiro, e eu vou gravar também um vídeo para vocês explicativo. Mas primeiro eu gostaria que vocês lessem, tá? Para vocês conceituar isso dentro da cabeça de vocês. Nós também vai ter lá para vocês, tem já, né, para vocês aí, o Open Source Hardware, que no caso lá, ele consiste em dispositivo físico, né, concebido, né, e oferecido pelos movimentos de design, no caso aberto ali. Então, vocês vão ler também o que é isso, vão entender um pouquinho, que eu vou explicar para vocês no próprio vídeo que eu vou gravar para vocês. Software livre.
a maioria das pessoas aí analisam o que é um software. O que é um software? Um software nada mais é do que aquilo que nós xingamos, tá? Eu vou falar uma analogia para vocês, não sei se eu já cheguei a falar para vocês, para vocês entenderem definitivamente o que seria um software e o que seria um hardware, tá? Então, há uma analogia em relação a isso. Hardware é aquilo físico, tá? É aquilo que nós conseguimos palpar, pegar, tá? Software é aquilo que nós não conseguimos pegar. Se vocês forem imaginar, nós estamos acessando quem está acessando aí pelo smartphone aí, o Meet, por exemplo, estaria acessando o quê? Um software. O que é hardware? É isso que vocês estão segurando aí, que é o telefone, o smartphone, ou no caso, o iOS aí, que é o Maczinho da vida, tá? Então, isso que você está segurando aí, ou o computador estiver na sua frente, você está segurando ele, pegando, por exemplo, no teclado, isso é hardware. Isso aí é físico, é aquilo que você está tocando. Aquilo que você está vendo, que é no caso a imagenzinha aí, que está chegando para vocês, é algo, no caso lá o software, né? Que é no caso daquilo que você vê, mas você não consegue pegar. Ou seja, hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Quando trava alguma coisa aí, tal, no computador, no celular, é aquilo que você está xingando, é o software. E aquilo que você está pegando, no caso lá, é o hardware, tá? Essa colocação, Sabrina, foi colocada pelos meus professores lá atrás e todo professor utiliza essa colocação. A maioria. Se você for perguntar a qualquer pessoa da área de informática o que é hardware e software, eles vão tentar usar essa mesma analogia. Hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga, tá? É interessante a gente gravar dessa forma, porque vamos colocar que você vai fazer lá, conversar com alguém sobre isso. Aí perguntar isso aqui e tal, o meu software, que é meu computador está travando. Na realidade, muitas das vezes você pode saber que não é o próprio computador. E sim, vamos colocar assim, uma analogia geral, né? Que é o físico, o hardware, e sim o software que está instalado lá nele. É um antivírus, o Word da vida, entre outros, pacote Office, entre outras coisas aí, poderia estar, no caso, a pessoa poderia ter uma máquina maravilhosa, uma das melhores máquinas aí, e no caso está travando. Então, nesse caso que estaria travando, não era o hardware, nesse caso estaria travando lá, era o software. Então, na maioria das vezes aí, uma situação ela é bem similar à outra, né? Mas ali você vai ter que saber distinguir qual das duas que nesse caso aí estaria dando esse tipo de problema, tá? Então vamos lá. É interessante que essas duas disciplinas, tanto a de Arduino quanto a manutenção de computadores, arquitetura e manutenção, elas vão um pouco se ligar. Vocês vão ver aí, vocês vão achar que em alguns momentos que estaria fazendo confusão entre uma e outra, mas não é, porque uma, na realidade, ela faz parte da outra. Ou seja, a Arduino, no caso, ela faz parte da arquitetura de computadores. Não ao contrário, tá? A arquitetura, na realidade, ela foi feita criada essa disciplina para embarcar tudo aquilo que seria lá no caso lá de hardware e software, tá? Então, nesse caso aqui, o Arduino nada mais é do que um dispositivo ali que vai assumir uma função que você vai determinar que ele faça aquela função, tá? Dúvida até aí, pessoal? Se tiver, me fala. Se eu tiver também falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Vocês me avisem aí, por favor. Me fala aí se está surgindo dúvida. Então, beleza. Tá tranquilo. Então, beleza. Esse símbolo que está na tela aí, ele é um símbolo do famoso Arduino, tá? As pessoas têm, vamos dizer assim, a menção que o Arduino, ele na realidade lá é uma plataforma muito simples,
que faz é muito limitado. Na realidade, o Arduino ele não é limitado, ele faz ali o que você vai determinar. Ou melhor dizendo, o que você vai determinar não, o que você vai programar nele para ser feito. Só que, para ele executar uma tarefa, você, no caso ali, você vai ter que ter um famoso hardware ali para ele fazer aquela interação. Vou citar um exemplo que algum de vocês já deve ter visto aí em alguns lugares. Gostaria que vocês também, se tivessem um tempo até o próximo vídeo e a próxima aula, né? Vocês dessem uma olhada em quê? Impressora 3D de Arduino. Então, existem impressoras 3D que fazem aí determinados tipos de produtos que está usando lá, no caso lá, um Arduino para fazer isso também, tá? Então existe, ele vai passar um procedimento ali para ele fazer, tá? Existe algumas circunstâncias aí dentro, tá? Então, essa aí é interessante, porque você pode determinar que ele pegue que tem um software lá nele, que ele vai pegar lá pelo Arduino, ele vai passar os comandos ali para ir preenchendo, né? Com não é barro não, gente, com um tipo de substância que vai fazendo aquele formato ali. Então, na realidade, hoje, nos dias de hoje, falando aí em impressora, no caso 3D aí, não existe hoje limitação, até que eu sei, de fabricar algumas coisas. Ainda eu só não vi criar produtos eletroeletrônicos, mas tudo que tem a possibilidade de ser de plástico, no caso, ou de substância que pareça bastante com plástico, ele conseguiu fazer tudo. Eu já vi, né, em alguns vídeos, não é o intuito, mas eu já vi alguns vídeos aí que chegaram a fazer arma de fogo, por exemplo. E é uma coisa que eu não recomendaria hipótese alguma, isso aí não se deve fazer. Mas eu já vi em vídeos eles fabricando isso. Como também eu já vi também fabricando próteses, né? Há as pessoas que necessitam de algum tipo de prótese, tanto para perna, para braço, alguma coisa que uma pessoa tenha sido amputada. Então há a possibilidade ali de fazer com a flexibilidade maior, tal. Então há um estudo, tá? Há um local interessante também que dá para fazer um estudo mais aprofundado, que é os famosos Infolabs, tá? Ou Infolabo. Deixa eu ver aqui. Não, Infolabs. Que ele nada mais é do que um laboratório, são os laboratórios compartilhados, ao qual você pode desenvolver um projeto. Deixa eu mandar. Esse aqui é fora do país, mas existe outros. Eu vou achar que é dentro da UFMG e depois eu vou mandar um link para vocês. Tem a possibilidade de vocês desenvolverem um projeto na própria Infolab, e ali você executar, ou usar todo o material que tem lá para fazer um determinado tipo de projeto. Indiferente do que seja, usar impressora 3D, então tem a possibilidade de fabricar várias coisas lá dentro e executar um projeto bem legal, tá? O Processing nada mais é do que uma linguagem de programação de código aberto, né, e ambiente desenvolvido para ser integrado lá, no caso eletronicamente, para projeto visual, né, no caso lá nosso aí, para comunicar com o próprio Arduino, né? Então, no caso aí, ele faz esse processo aí, ele faz a integração lá com os Arduinos. E ali ele vai ter uma programação específica nele ali, ao qual ele vai assumir aquilo que eu acabei de falar para vocês, que no caso são as atividades, os processos, né? Processos que ele vai executar aí, tá? Então, existe esse tipo de processo. É um processo como um todo, tá? Abrir porta, ligar uma televisão. Mas eu acabei de chegar, então existem sensores. O sensor ali vai acender a luz, depois que eu passei por um determinado período,
ele vai apagar, ou se ele viu que o sensor viu que eu já passei, ele vai apagar. Eu entrei, ele vai ligar o som, ele vai ligar, por exemplo, a televisão, então o canal, tal, aumentasse o volume, abaixar, então ele teria esses processos que poderia ser feito ali, automatizar, né, tudo dentro de uma casa. Então, na realidade, para ser feito nisso, aos sensores, né? Então ali vai haver os sensores, ao qual vai falar ou vai mandar o comando para ele que você vai estar naquele ambiente. Você saiu do ambiente, não tem ninguém naquele ambiente, ele vai parar aquele processo. Aí eu acho que até uma coisa legal, né? Que poderia, no caso lá, economizar energia, né? As pessoas saíram do quarto, o sensor viu que todo mundo saiu do quarto, desliga tanto as tomadas quanto desligaria, por exemplo, as luzes, né? Para não deixar gastando ali. Teria vários outros tipos de coisas que poderia ser feito aí. Nós temos aqui o Fritz, né, que é no caso, que é uma programação autônoma, né, de design eletrônico, que no caso open source, né, tudo que vocês virem que está escrito essa palavra aqui, ó, open source, né, no caso ali é algo gratuito, é código aberto, né, é um código aberto ali, que você vai poder editar, no caso ali, né, aquele código. Então você vai poder editar o código para, no caso ali, ele executar um tipo de processo dentro do próprio Arduino, tá? Então, ele é uma base, não é, de um prototipo baseado em Arduino. Então, nesse caso também, eu gostaria que vocês lessem lá. Então, nesse caso aqui, vocês vão ler esse material que é da primeira semana para vocês acompanhar o vídeo, que eu vou fazer o vídeo explicativo, para eu dar sequência e fazer as atividades, tá? Que eu vou mandar o link aí para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu pegar a outra que nós vamos falar aqui para a gente finalizar, que é sobre gestão de tempo, que é a nossa outra disciplina, que no caso aí nós vamos estudar, tá? Gestão de tempo. Nada mais é gestão de tempo do que nós fazermos a gestão do nosso tempo. Que seria uma gestão de tempo? Eu saber o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou iniciar meus estudos, eu vou estudar o quê? Se ali eu não dá tempo de eu estudar aquela matéria, eu poderia, desculpa, a possibilidade de eu colocar ela para amanhã, né? E passar uma de amanhã para hoje, teria essa possibilidade, então eu faço gestão do meu tempo, sem, no caso, acarretar uma perda, né? Então, o que seria ali nesse caso uma perda aí? Nesse caso, poderíamos citar uma perda que você teria uma matéria para ter que estudar hoje, realizar uma atividade dela para enviar, no caso lá para o professor, e você não conseguiu executar essa tarefa. Então, você não fez ali a gestão do seu tempo. Às vezes, por causa de 2 minutinhos, né? Se você tivesse feito a gestão do tempo, acordado 2 minutos antes, ou no caso lá, ter tomado algum tipo de vamos dizer assim, de gerenciar melhor seu tempo, né? Então ali você conseguiria executar aquelas tarefas. A maioria das tarefas que nós executamos no nosso dia a dia, tá? Nós não fazemos aí uma gestão de tempo dela, não. Há uma necessidade no nosso dia a dia, falando nisso, né? Nós fazermos lá uma gestão do nosso tempo. Então vamos ver aqui um pouquinho o que é isso, tá? Vai ter lá a mesma coisa, que é a atividade lá de gestão do tempo, né? Vou pegar essa partezinha ali só para a gente fazer uma reflexão. Gestão de tempo ou gerenciamento de tempo, né? É o processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido entre as diversas atividades de rotina do nosso, no caso do nosso dia a dia, né? Só para entender aí que nós vamos executar várias tarefas no dia, mas a maioria de nós não planejamos, por exemplo, lá no final do nosso dia, como seria ali as atividades que a gente deveria executar no próximo dia. Então, isso é muito importante para a gente saber
se nós vamos ter que ter um tempo a mais ali, ou diminuir em alguma coisa, ou executar alguma coisa, para a gente ter essa gestão de tempo. E não simplesmente só nas nossas vidas, tá? Mas nós precisamos fazer também a gestão de tempo dentro dos nossos trabalhos. Por exemplo, hoje, a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, né, que é trabalhando de casa, eles não têm mais uma gestão do tempo. Por que ela não tem uma gestão de tempo? Muitas dessas pessoas que estão em casa, ela executa tanto o trabalho, a atividade que está na casa dela, quanto executa a própria atividade também lá do seu trabalho. Então, ali ela não tem mais uma gestão de tempo. Quando ela estava na rotina normal, ela tinha uma gestão de tempo que ela fazia tudo ali, ela tinha o seu tempo de ir trabalhar fora, né? Depois voltar em casa e executar aquelas tarefas que ela deveria ter, que ela deve executar durante aquele período de tempo ali dentro da própria casa. Então ela tem aquela rotina ali que ela deveria fazer, levantar, escovar os dentes, trocar, tomar banho, trocar de roupa, pegar o ônibus, por exemplo, ir para a escola, estudar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto horário, depois pegar o ônibus de volta, em tal horário, chegar em casa, almoçar, depois que almoçou, pegar por exemplo, a mochila, e fazer os estudos da matéria A, B, C, D. Depois disso que fez, que foi lá às 3 horas da tarde e tal, aí ali ela vai, por exemplo, fazer uma outra atividade, tal, não sei o quê. Aí ela vai fazer a gestão dela durante todo o período de tempo. Quando nós, no caso aqui, nós estamos estudando remoto, nós não temos essa gestão total de tempo, aí começa a se misturar muita coisa. Por exemplo, no horário que vocês deveriam estar fazendo a aula, ao invés de estar fazendo a aula, vai, no caso, lavar as louças, no caso, vai fazer uma outra atividade, no caso, vai brincar de videogame, no caso, vai assistir um filme ou fazer outra coisa. Então, nesse caso, você já perdeu a sua gestão de tempo. Então, até nesse período aí que nós estamos aí fazendo as nossas atividades remotamente, é necessário a gente ter uma gestão de tempo no nosso dia a dia. Existem algumas regras, né, que vai dar um norte aí em relação aí, no caso da gestão de tempo, para nós fazermos as nossas tarefas certinhas, tá? Sem essa gestão de tempo aí, no caso aí, fica inviável você tentar administrar o seu tempo. Porque primeiro que você não vai administrar basicamente nada. Você vai começar a perder, né? A se perder ali durante todo o processo. Porque além de você se perder dentro de cá, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, você já começa a ficar perdido. Então, no caso, todos nós deveríamos ter ali, por exemplo, uma listinha. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, aquilo, 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 e neste caso aí, eu vou ter ali a minha rotina do dia a dia. Então, eu estou fazendo a gestão de tempo do meu dia, né? E nesse caso também, as prioridades, né? Então, nós não poderíamos de maneira alguma esquecer as prioridades aí que nós deveríamos ter aí, né? Na nossa vida. Quais que seriam as prioridades? Nesse caso, vamos colocar aí dos estudos. Nós deveríamos estudar, né? Então, já é uma prioridade que nós temos que ter na nossa vida. Vamos colocar lá no trabalho. Eu tenho duas, vamos colocar duas atividades. Eu tenho um negócio que eu tenho, alguém me chamou no portal, no meu horário de trabalho em home office, alguém me chamou ali e falou, olha, tem como você me ajudar aqui a empurrar o carro aqui na rua? Então, nesse caso ali, se eu priorizar aquilo que não estava dentro do meu tempo, né? Não falando que no caso lá você estaria colocando a outra pessoa de lado, mas não, eu estou no meu horário de trabalho, eu não posso fazer isso, porque nesse caso aí a prioridade aqui é eu fazer as atividades aqui da minha empresa, porque ali nesse caso eu estaria fazendo a gestão de tempo ali da minha empresa, né? Então, haveria essas possibilidades também. Então, nós temos que ter ali a prioridade, tá? Também nós temos que gerenciar o tempo de gasto na nossa vida aí profissional. Foi uma das coisas que eu acabei de falar, que nós temos que priorizar algumas coisas dentro da nossa empresa. Mas também
Aí entra aquele mas também depois do nosso horário de expediente, nesse caso nós não poderíamos priorizar o nosso trabalho, porque aquele horário ele vai vir no próximo dia, né? Aí ali, se nós estamos naquele período de tempo ao qual já se findou o horário do trabalho, nós temos que priorizar a nossa vida pessoal. Então, até nisso é interessante a gente falar um pouco da gestão do tempo. E a gestão do tempo é bem interessante, que se nós conseguirmos aplicar no nosso dia a dia, né, nós vamos conseguir aí sobressair em relação às outras pessoas. Nós conseguimos executar todas as nossas atividades e além de executar, vai sobrar muito mais tempo se nós misturarmos tudo e tentar executar tudo de uma vez só. Então, é algo bem interessante em relação a isso que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, tá? Tá falando ali também que vocês vão ler aí o que é o tempo, né? Que aí eu explico para vocês pelo vídeo, né? E vocês vão pegar isso tudo aí, tá? Então, pessoal, eu vou mandar aí para vocês o link das atividades também. Eu vou mandar o link das atividades, mas atividades vocês só vão realizar depois que vocês verem o vídeo lá da explicação, tá? Então, eu estou mandando aí o link das atividades, ao qual vocês vão manter ele guardadinho. É assim que vocês virem os vídeos lá que eu mandar para vocês, vocês vão realizar essas atividades. Dúvida? Dúvida? Que vocês acharam das disciplinas? Quem quiser falar, pode abrir o áudio e falar, sem problema. Não? Tá tranquilo? Ah, legal. São interessantes. Vocês vão ver que são bem interessantes. Elas tudo se ligam, tá? Então, beleza, Ludmila. Então, por hoje é só. Espero vocês na eu vou colocar os vídeos, né? E vou. Ah, tá. Eu vou solicitar que mande para vocês lá o link dos vídeos, tá? Então, vou solicitar que mande o link dos vídeos para vocês vão acompanhar. E mais na frente nós vamos marcar um outro encontro, tá? Para ficar melhor, beleza? Então, por hoje é só. Espero vocês aí na nossa próxima interação, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau para vocês. A chamada coloca o nome completo que eu vou copiar aqui e vou no caso, fazer um filtro aqui. Então tá.